E aí, Fala, Pedrão? beleza? Boa noite. Beleza? Boa noite. Tudo ajustado aí? Tudo, cara. Tava com algum ruído aqui, mas melhorou agora, parece. Tranquilo. Seu áudio tá bom? Meu áudio tá bom aí? Tá ótimo. Tá de boa? Só tá alguns ruídos, mas normal de. Mas tá Talvez, bem claro, assim. talvez seja o ventilador. Acho que eu vou desligar aqui então. Desligar aqui Tá, também. tá um ruído no meu ainda? Melhorou, Melhorou? melhorou. Pronto, beleza. Então já dá pra gente dar início à live aí. E eu tava falando aqui pro pessoal, antes de você entrar, você pede a autorização, mas ainda fica escutando, né? E eu gostaria que tu se apresentasse aí, explicasse o que é que você faz hoje em dia na administração, na administração pública, como é que foi sua história, enfim, dá um É, beijo pra gente. então, cara, a gente acho que tem uma história até meio parecida aí nesse mundo de licitações. Eu sou servidor público federal, né? Efetivo do Serviço Federal. Trabalho numa autarquia do MEC e eu entrei no serviço público em 2011. Desde então, atuando na área de licitações, contratos e tal, né? E, e agora, em 2021, eu fui convidado para assumir um cargo aqui no município de Ribeirão Preto, né? Que é uma grande cidade do interior de São Paulo. Então, muita coisa nova, né? Quando a gente acha que a lei é uma só, tal, mas assim, as diferenças entre as esferas, às vezes tem muitas diferenças na forma de conduzir, né? Então está Sim, sendo um grande aprendizado aí, tá? massa. E como é que foi para você essa, essa publicação aí da nova lei de licitações? Cara, ela veio consolidar aí o que a gente, pelo menos na esfera federal, a gente já vê faz um tempo, né? A própria lei de licitações já trazia a questão dos estudos técnicos preliminares, mas meio que passava batido, né? Então, assim, se a gente pegar, por exemplo, a Instituição Normativa 4 de 2014, foi o pessoal da TI, né, que começou a utilizar a DOD, ETP, depois veio a IN 5 de 2017 para contratação de serviços, esse negócio foi ficando mais, a importância, né, dos estudos foi ficando mais clara. Eu entendo assim, queira ou não, quando eu entrei, por exemplo, no setor público, partia-se direto do termo de referência, vamos dizer assim. O estudo técnico preliminar era algo não formal, né? Você acabava fazendo na cabeça, eu preciso comprar isso para atender tal demanda. Isso. E com todos esses, a IN4, depois a IN5 de 17, aí a IN40, né, de 2020, que consolidou mesmo o ETP, veio para demonstrar a importância, que eu acho fundamental, né? Que é o que a gente vai estar conversando aqui, do que vem a ser o documento na esfera municipal, já te adianto que é um tanto desconhecido, né? Já me falaram, mas agora vem um documento novo que a gente vai ter que fazer, um trabalho novo, e não é novo, é bem antigo, Exatamente. né? Que deveria estar sendo feito. E às vezes o pessoal não entende digamos assim, o objetivo e a vantagem de fazer o ETP, né, de usar o ETP. Acho que isso aqui é importante. Né? O pessoal entender a vantagem não vai ser só mais uma burocracia, um documento para colocar ali. Claro, depende de como você encarar o documento e escrever, né? E qual é Sim, o entendimento que a sua equipe vai ter daquele documento. Se ela tem um entendimento de que pode ser um documento proveitoso para o processo, como um todo, vai ser ótimo, bacana. Mas se realmente ela encarar o documento como uma burocracia que tem que ser cumprida, porque uma IN exige, ou agora a lei de licitações, a nova lei exige, realmente ela vai ser só uma burocracia. Não vai ser inócuo, né? Ele vai estar lá no processo por estar, por uma mera burocracia de órgão de controle, né? Assim, de cobrança de órgão é, de controle.
É engraçado até que no começo, quando a gente começou a implantar, não sei se você passou por isso, mas era meio que o pessoal já tinha o termo de referência pronto e meio que jogava para o ETP, né? Tipo, ó, fiz o ETP, fiz por fazer, né? Não era um estudo de fato, né? Não era um documento prévio, era algo que tinha que ser feito. Então, assim, a hora que o pessoal entender a importância, a nova lei agora coloca isso como um princípio na lei, né? Então, assim, tem que ter seguido aquilo, né? Essa fase preliminar é essencial, porque, de repente, você faz uma contratação, coloca em licitação e você licita algo perfeitamente, pregoeiro, sucesso, fez tudo, contratou, mas aquilo não vai te atender no futuro. Eu acho que a função dos estudos é essa aí. Aproveitando, para falar para a sua audiência também, se o pessoal quiser fazer pergunta aí, pode fazer, deixa aí nos comentários. Já aproveita e dá um likezinho aí pra gente, para ajudar a impulsionar o conteúdo. Eu nem fiz os aviãozinhos aqui, mas estou vendo que está tendo uma boa repercussão, tem um pessoal acompanhando mesmo aí. E, cara, eu vou me apresentar porque na live aqui acho que tem audiência minha e sua, né? Então, sim. Tem seguidor meu e seu. Bom, já venho conversando com o André há um tempo, acho que faz uns 6 meses, né, André? Meu perfil vai fazer fez um ano agora, em dezembro. E aí ele começou a pegar mesmo há uns 6 meses, digamos assim. Meu nome é Pedro Rocha, eu trabalho na autarquia federal também, servidor público federal, que nem o André. E, por enquanto, estou no meu cargo mesmo, comum, né? Se houverem convites aí, se houver convites eu aceito, dependendo do convite. E fico muito feliz por você estar ocupando um cargo de gestão, porque, querendo ou não, amplia os horizontes, né, as habilidades, as competências da gente como servidor, né? E eu sou administrador de graduação, aí fiz especialização em Direito Administrativo e fiz um mestrado em Gestão de Conhecimento. E sou administrador de cargo também. E aí eu estou no setor de licitações, digamos assim, né? Na área de licitações há 7 anos. Então, já tenho uma certa experiência aí, trabalhei com recebimento de material, já trabalhei como pregoeiro. Meio que eu dei um rolê porque eu sou meio inquieto, digamos assim. Então, quando eu fico num canto que eu vejo que já relativamente, assim, aprendi quase tudo aqui, vou para outro setor para aprender também. Então, só falta mesmo fazer edital. Eu ainda não parei para fazer edital, mas de resto aqui, digamos, eu já fiz tudo, assim, em termos de compras. E aí a gente vinha conversando, né, André? E resolveu fazer essa live, conversar sobre a ATP, que a gente vê que é uma coisa, é uma dúvida que surge sempre, né, pro pessoal, principalmente, como você disse, o pessoal da prefeitura, né? E que às vezes é tipo de informação que não chega tão fácil, né, pro pessoal, chega só a lei ou a instituição normativa que existe a nível federal, e a gente vai tentar aqui nessa live mastigar um pouco, né, o que é que a gente entende que é o ETP, né, e trazer isso aí. Eu espero que o pessoal aproveite aí o conteúdo e sirva para proporcionar uma transformação, a mínima que seja. O pessoal está comentando aqui, melhor tipo de diretor que já tive, olha aí. Rodrigo Menezes. Já vão dando o likezinho aí. Acho que por enquanto não tem nenhuma dúvida. Então, puxa a pauta aí, grande André. Não, então, para começar, o Pedro, eu gosto assim é claro que a gente já atua na área, mas é sempre bom até esclarecer, assim, na tua visão, na minha visão, o sentido do ETP, né? Pessoal, mas o que é um estudo técnico preliminar? Quando a administração vai contratar algo, ela tem um problema a ser resolvido, né? Por exemplo, você tem escolas, você precisa climatizar as salas de aula. Isso é um problema a ser resolvido. Eu preciso imprimir, digitalizar documentos. Esse é o problema, né? O termo de referência, ele já é um momento posterior, à hora que você já definiu qual solução. Então, o ETP, por exemplo, um exemplo até que a gente passou atualmente. Deslocamento de
de servidores, né, transporte de servidores. Qual que é o papel do ETP? Analisando assim, de uma forma bem básica. Ele vai colocar as possibilidades, quais são as opções aí para você sanar essa demanda. Então, por exemplo, transporte de servidores. O que eu tive que elencar ali? Compra o veículo? Qual que é o custo disso? Qual que é o impacto disso, né, para a administração? A outra opção, locação de veículos. A outra opção, transporte por aplicativo. Então, o ETP ele vai direcionar Você tem um problema, ele vai direcionar a melhor solução. Fala climatizar salas de aula. A primeira coisa que vem à cabeça compra de ar-condicionado. Tá, mas é a única solução viável, né? Outra coisa, o ETP, ele te pede, ele te faz perguntas, né? Você tem estrutura para isso? Já existe uma prévia... você vai comprar um equipamento, existe estrutura ali pronta para receber esse equipamento? Então, realmente um estudo preliminar para consolidar aquilo que você está buscando, né? Falando de forma mais básica, assim, vamos dizer. Aí pode falar teu entendimento também, Pedro. Como você entende esse documento aí, esse trabalho, né? Eu concordo contigo plenamente. O ETP ele vem meio que para trazer uma possibilidade de inovação para cada nova contratação, né? Então, você tem aquela contratação ali costumeira, né, dentro da administração. Então, você tem uma necessidade, um problema, né, que é a climatização das salas. Mas aí, geralmente, você vai pensar que a primeira solução, né, é a compra do ar-condicionado. Mas aí o ETP ele vai te proporcionar uma discussão, né, junto com a sua equipe de planejamento, para avaliar as possíveis soluções. Você vai colocar na mesa o que é que você tem de solução para aquele problema. Então, teve até uma pergunta, acho que a professora Regina que fez, talvez ela esteja por aí, que que ela me pediu para falar sobre a equipe de planejamento. A equipe do planejamento é interessante que tenham pessoas de vários perfis naquela equipe, para compor aquela equipe, porque quanto mais pessoa diversificada em termos de competências, habilidades, atitudes, melhor, né? Você vai ter a pessoa do setor requisitante, você vai ter ali a pessoa da área técnica, você vai ter uma pessoa do setor de licitações. Então, o qual mais aquela equipe de planejamento for diversa, melhor para a contratação. E aí, depois que você coloca as soluções em cima da mesa, você vai escolher uma e vai trazer uma justificativa, né? Você vai justificar ali porque você está escolhendo aquela. Nem sempre a solução mais barata é a melhor alternativa, porque às vezes ela é mais barata, mas ela implica num problema futuro que vai incidir num custo que torna ela menos barata. Então, muitas vezes, o que eu vejo que acontecia na administração? A administração se prendia muito ao custo, né? A questão de ônus. Então, é barato, pronto, vamos comprar. Mas e aí, vamos avaliar um estudo. Você já tem como avaliar as possíveis consequências daquela contratação. E aí você coloca nesse contexto e justifica porque você está optando por uma ou por outra contratação. Por exemplo, você trouxe aí o exemplo da digitalização. Beleza, você pode, sei lá, comprar uma impressora para que cada servidor ali faça a sua digitalização. Mas você também pode locar a impressora, né? Porque se você fosse comprar a máquina para digitalizar, você teria que ir para imprimir, você teria que comprar o toner, então já teria um custo administrativo para fazer o pregão de toner, entendeu? Então, assim, todas essas questões elas vão ser analisadas no estudo técnico preliminar por uma equipe de planejamento que vai conhecer do objeto, tem que conhecer necessariamente. Então, querendo ou não, o gestor tem que ter uma certa habilidade para selecionar esse pessoal, né? Também, eu acho que o grande diferencial na contratação é ter uma equipe engajada e interessada e que saiba do que está fazendo também, né? Para conseguir escrever um bom estudo técnico preliminar e esse estudo ele pode ser também assim pela não contratação. Você pode direcionar um estudo, sei lá, por exemplo, locação de computadores. Você pode fazer um estudo com base, escolher essa alternativa e trabalhar em cima dela. E no final você concluir que a locação ainda de computadores ainda é onerosa e não vale a pena para a administração, para aquele seu órgão.
Pode ser também. A gente pensa que o estudo é sempre de parecer favorável, viável, mas nem sempre. Ele é um estudo, ele é objetivo e impessoal, digamos assim, né? Ele não vai tomar lado. Ele tem que ser racional. Não é isso? Uhum. Exato. Pode acontecer de no final você ver que aquela solução é inviável, né? E é bem o que você colocou mesmo, porque no ETP a equipe ela vai estar analisando tudo, né? Pegando até o gancho da locação de impressoras. Quando você coloca na mesa, eu vou comprar impressoras, aí você vai pesar que em uma locação, por exemplo, a manutenção você não vai ter esse custo, entendeu? Que já é por conta do... Então, estão todos esses fatores. A locação de veículos, a mesma coisa. A manutenção dos veículos, que a gente sabe que dá muito trabalho, né, no setor público. Então, o que tem que se pesar? Qual que é não só o custo, né, mas os custos indiretos, né, que vão incidir em cima da solução ali que você está adotando, né? Até então, eu não sei se você passa por isso, mas se tiver gente, amigos aqui de prefeitura que ainda não convivem tanto com ETP, o que a gente está acostumado, surge uma demanda, eu preciso de um termo de referência para tal coisa, né? A solução ela já chega pronta. Então é bem complicado a gente tentar explicar tal, mas um dia chegamos lá, né, Pedro? Agora com a nova lei até instituindo isso como obrigatório de forma clara, né? Eu acho que o caminho vai ser se adequar, né, a essas demandas e o pessoal entender, porque assim, tem casos, por exemplo, que o estudo preliminar ele não é obrigatório, mas como você disse, depois que você entende o sentido dele, queira ou não, você acaba fazendo mesmo para algo que não seja obrigatório, né? Você vai calcular ali qual que é a melhor solução. Acho que o grande diferencial do ATP é esse, né? Ele fazer com que você monte uma equipe e aquela equipe ela vai refletir sobre as possibilidades de solução para aquela demanda. Porque muitas vezes os pregões eles são repetidos, né? Eles são... todo ano é o mesmo tipo de solução e às vezes já existe uma solução no mercado que é melhor para o momento. É mais econômica, às vezes ela não é tão econômica, mas ela dá uma liberdade maior para o gestor que vai usar dela, né? Para a pessoa que vai, a unidade que vai receber aquele objeto, às vezes ela é tão mais vantajosa em termos de tempo que vai livrar daquele gestor, que é uma coisa complicada de calcular, mas é possível evidenciar que é melhor você contratar aquela. Então, a gente passou por isso lá na universidade, tinha um problema de manutenção de veículos. E a solução inovadora que foi trazida, ela libertou o gestor de transportes. O cara vivia, digamos assim, absorto, inserido no trabalho, resolvendo bronca de problemas de contratos de manutenção. E agora não. Agora, com a solução que foi escolhida, foi feito pregão em cima da solução. Conseguimos contratar uma empresa que oferece a solução. Então, perfeito. Então, só renovando o contrato, a empresa não dá trabalho e a gente deixou de estar refém de outras empresas que davam muito trabalho, e até locais. Então, assim, o bacana da TP é isso, né? Esse estudo é o que você sentar e refletir sobre aquela demanda, aquela necessidade, realmente. E discutir as soluções. Tem um comentário aqui do Oliveira Jonathan. ETP existe para a licitação ser frutífera, através dele que o TR é completo, resultando em uma fase externa sem problema. Exatamente. Acho que é da sua equipe aí, né? É o Jonathan. Pronto. Pregoeiro raiz aqui. Nossa. Massa. Beleza. Pode dando continuidade. Eu vou só ver aqui se tem comentário da galera e eu trago pra gente. Pode ir. Na verdade, assim, eu entendo que o ETP, eu até converso com a equipe e tudo, que às vezes o pessoal, aquela história da pressa, né, que é tudo para ontem e tal, e eu acho que cada dia a mais gasto no planejamento da contratação, você economiza uns 4 ou 5 na condução
O Jonathan aí acho que é testemunha disso, porque quando você tem um projeto bem feito, bem estruturado, bem planejado, tudo vai fluir mais tranquilo. Vai para o jurídico devolve praticamente sem apontamentos, você vai publicar a licitação, você vai estar, vamos dizer assim, livre ou até mais tranquilo, questões de impugnação, de esclarecimento, sabe? Porque tá tudo muito bem estruturado. Então, assim, Como é que tu faz na pode prefeitura, falar. André? Tu, por exemplo, a equipe de planejamento, tu tenta levar ela para toda a contratação, porque lá a gente faz assim, a gente coloca a pessoa na equipe, mas diz, olha, você vai responder a impugnação e esclarecimento, quando for acionado. E você vai aparecer no pregão. O que eu coloquei para você, até que a gente conversa aí há uns 6, 7 meses, na esfera federal a gente já via isso com constância. Na prefeitura, ainda a gente está na fase de explicar para o pessoal o que é um ETP, entendeu? E eu acho que não é realidade só daqui, não. Acho que se tiver gente de prefeitura aí, o pessoal vai falar que eles ainda. A gente está na fase de explicar, o próprio jurídico agora começou a solicitar isso, a demonstração de vantajosidade, né? A forma que eles colocam no parecer. Então, assim, é muito novo para prefeituras. Na esfera federal, a gente, por exemplo, você está X anos aí, né, na área de compras. Então, aqui, por exemplo, a gente tem 15 secretarias que demandam, né, as compras. Então, assim, é uma rotina. É tudo muito corrido, tudo para ontem, e ainda não entrou essa cultura do planejamento, né? Que é o que a gente está começando a trabalhar. Eu estou aqui há 6 meses na diretoria de licitações. E o que eu tento colocar para o pessoal é que se o planejamento for bem feito, bem estruturado, o termo de referência também vai ser, o pregão, a licitação, na modalidade que seja, vai ser conduzida muito mais fácil e o mais importante é lá na frente, a execução, né? Do contrato. Não adianta a gente fazer tudo bonitinho para algo que não vai atender a demanda depois. Município, por exemplo, só complementando, Pedro, uma das demandas quando eu vim para cá foi até o próprio secretário, né, meu chefe, que é a parte de zeladoria no município, é muito complicada, né? Então entra serviço de limpeza, todo serviço que você vê pela cidade, de estar melhorando a execução disso. Então nós estamos buscando soluções. Então estamos fazendo um trabalho de um estudo preliminar para isso. Mas ainda assim, no município não tem consolidado essa estrutura. A gente tem agora, com a reforma administrativa que teve, uma divisão de planejamento das aquisições, né, que foi justamente para essa questão do planejamento, da parte interna, pesquisa de preços, termo de referência para estar orientando, mas ainda não é nada consolidado como a gente tem na esfera federal aí. Então, vocês terminaram por criar um setor de planejamento dentro da estrutura da prefeitura, mas essa divisão vai ser para todas as secretarias? É isso? Assim, o processamento das compras ela é feito na Secretaria de Administração, onde eu estou, né? Mas as demandas elas nascem nas secretarias. Então tem Secretaria da Saúde, da Educação. E a ideia é disseminar isso para criar essas equipes, né, dentro das próprias secretarias e passando, né, todas as diretrizes, capacitando para o pessoal entender a necessidade desse planejamento, né? É isso que é nosso trabalho aqui agora. Beleza. Aproveitando a deixa, você está falando aí que o pessoal vai precisar de capacitação. Dia 25 de janeiro agora, eu vou fazer uma jornada de planejamento. Se quiser anotar na agenda aí, vou deixar um link para a gente se inscrever aí, o pessoal se inscrever, vai estar aí na bio. Por esses dias, acho que segunda-feira eu estou liberando esse link. E vai ter uma jornada aí para a gente discutir ATP, mapa de risco, termo de referência. E aí vai ser uma jornada, vai ser uma jornada inteira aí para a gente conversar sobre os documentos. E eu espero que ajude o pessoal. Pois, meu amigo, é muito bom, né, saber que está sendo criado esse setor, né, você está trazendo sua experiência aí,
a visão a nível federal para o nível municipal, né? E aí, no caso, então, a administração, a Secretaria de Administração, ela faz a licitação para várias outras secretarias. Interessante. Exato. Então, realmente tem que se montar várias equipes de planejamento aí. Porque, assim, uma dificuldade. Porque acabam sendo demandas específicas, né, Pedro? Tem itens que são de uso geral, mas tem coisas muito específicas, né? Da saúde, educação. Aqui é uma cidade com em torno de 800 mil habitantes, 40, 50 pregões por mês que a gente faz, entendeu? Então, a gente precisa compilar tudo isso para fazer de uma forma mais efetiva, né? Todo esse planejamento. Beleza. A gente tinha voltando ao assunto da equipe, a gente tinha uma dificuldade grande na hora do pregão, porque assim, lá na universidade as requisições, os pedidos, né, eram muito, digamos assim, pulverizados. Então, existiam centros, né, que eles faziam os pedidos, e aí dentro dos centros tem os departamentos. Então, um departamento de odontologia, um departamento de engenharia mecânica. Ele podia fazer uma requisição via sistema e essas requisições eram agrupadas, né, consolidadas, aglutinadas, como um item na licitação. Então, por exemplo, a odontologia precisava de 20 unidades de caneta, mecânica de 20 também. Então, eles faziam requisição via sistema e aí essa requisição era consolidada num item só. E aí ficava aquele quantitativo ali de 40, seria o item 1 de um pregão, digamos assim. Só que qual era o problema? Quando a gente ia para a licitação, que precisava de um parecer técnico sobre a proposta naquele item, ficava difícil para a gente decidir. A gente pediu o parecer de quem? A odontologia pediu 20 e a mecânica pediu 20 também. Aí são quantidades iguais, né? Então vamos para o mais específico. Não tem como avaliar, porque caneta é uma coisa simples. Lógico que eu estou dando um exemplo vago aqui, que é caneta. Mas, assim, acontecia de muitos itens a gente ficar com essa dificuldade. E a gente sempre discutiu isso, na época que eu era pregoeiro. E a gente foi percebendo que a grande sacada seria o quê? Montar uma equipe de planejamento que ela ficasse do começo do planejamento ali da elaboração do ETP até a parte da ata de registro de preço. Então, ela dá parecer até de troca de marca modelo hoje em dia. Lá na fase de gerenciamento da ata, entendeu? Então, ela participa no planejamento do ATP, do mapa de risco, ela faz o termo de referência. Em alguns momentos, existe alguma parte da pesquisa de preço que, quando tem dificuldade, a gente entra em contato com a equipe também, para a equipe conseguir pesquisa de preço mais fácil. E ela é chamada também na fase ali de publicação do pregão, na fase de esclarecimento de impugnação, para dar o apoio nos esclarecimentos de impugnações que são mais técnicos, digamos assim, dependendo de cada licitação, claro. E ainda, ela fica à disposição na fase de aceitação também, a atual fase de julgamento, né? A gente chamava aceitação antes do decreto 2024-19, que agora é julgamento. Então, para dar o parecer, também é a equipe de planejamento. Então, ela fica, a gente monta ali uma equipe, eu procuro geralmente montar com 2 pessoas no mínimo. Às vezes uma vai ser mais atuante que a outra, enfim, ou as duas são, então sempre tem alguém para substituir. E quando essa equipe está bem montada, bicho, a licitação vai embora. Assim, eu não faço sozinho o processo de planejamento. Eu sempre tenho uma equipe para toda a contratação, independente de ser pregão, dispensa, inexigibilidade. Adesão a gente providencia mais ou menos só, assim, que é mais fácil. Mas esses outros 3 processos é só com a equipe, velho. A gente não faz nada só, assim, porque é impossível, né? No caso da gente, é muito diversificado, os objetos são muito diferentes. Então a gente compra de ração para roedor a um aparelho bem específico, sei lá, um tomógrafo, enfim. Um simulador. Aqui também. Tudo que você disse aí que vocês passaram, vamos dizer, nessa questão da pulverização das requisições, a gente passa também aqui. Então, assim, chegam várias requisições, às vezes, do mesmo item e fica difícil. É o que a gente está
corrigindo, né, esse rumo aí. Até a própria nova lei vai beneficiar nisso, que eles falam da padronização dos itens, né? Por exemplo, aqui eu tenho um problema que às vezes uma secretaria solicita um item comum, exige uma amostra, a outra secretaria solicita o mesmo item, também exigindo uma amostra, e assim, cada um quer analisar a sua amostra, sabe? Umas coisas meio... a gente não consegue unificar da forma que deveria ser. Então, com essa padronização que a própria lei fala até de utilização do catálogo do governo federal, que em fevereiro a gente vai estar passando por Comprasnet aqui. Então, já conversei com o jurídico, a gente vai procurar regulamentar a nova lei aqui baseado no federal, com alguns casos específicos de São Paulo, né, que tem o Tribunal de Contas daqui, que tem os entendimentos um pouco diferentes. Mas esse problema de pulverização, a gente teve casos de fazer 5, 6 pregões do mesmo objeto, entendeu? Porque eram de secretarias, né, e não foi nada planejado. Chega uma requisição aqui, você instaura o processo, licita, e daí a pouco chega outra do mesmo item. Fica muito estranho, porque você tem vários preços do mesmo item, né, em processo separado. Eu tenho aí 2 sugestões para você, então. Que é o que a gente já passou aqui e meio que já está alinhado e está dando certo. A primeira é criar um código para cada item. Tipo um código universal da prefeitura. Sim, estamos fazendo. Um padrão, tipo assim, a gente tem código, por exemplo, material de expediente, caneta. É do grupo 3016. Então vai ter um código lá. Caneta esferográfica comum, sei lá, digamos. 3016 00001. Borracha, sei lá. 3016 0002. Se odonto quer pedir caneta comum, ela vai pedir nesse código. Porque se ela não pedir nesse código, ela não vai manifestar que está querendo caneta. Ela só consegue manifestar nesse código. Então esse código, ele é universal para toda a universidade. E ele é o que? Ele é vinculado ao CATMAT. Então a gente coloca o CATMAT na descrição desse código. Então no próprio sistema a gente já tem esse alinhamento. E ele não é conflitivo, né? Ele não conflita com o CATMAT. Ele só amplia o que o CATMAT já traz. Porque o CATMAT é pobre, né? Vamos combinar aqui. É uma pobreza. É muito mal elaborado e velho, antiquado. Está tentando melhorar agora. A ideia é justamente essa, Pedro. Aqui, para você ter ideia, você comentou um código genérico, caneta é caneta, esferográfica, ponto, né? Aqui a gente está fazendo um mapeamento, é claro que leva um tempo, mas a gente tem cerca de 50 mil códigos assim, no almoxarifado. Então você tem 20 tipos de papel A4, por exemplo, entendeu? Então cada secretaria... a ideia é essa mesmo, itens comuns, você cria lá seu código genérico, a descrição padronizada daquilo e que siga aquilo, entendeu? Não tem muito... E se a unidade quiser criar um novo código, beleza, a gente vai analisar isso aí, né? A gente vai ter um pessoal que toma conta desse catálogo e vai fazer essa comparação. Esse código, isso aqui, essa descrição que você está pedindo, essa descrição ela já existe, é esse código aqui. Aí você vai mandar o código pro cara e vai dizer, ó, esse código aqui dá certo para você comprar? O cara vai dizer, dá certo. Não dá, mas me diga por que não dá. Não dá por causa disso e disso. Aí você vai avaliar, realmente esse acréscimo aqui diferencia, então eu vou realmente criar um código novo. Porque a gente já passou por isso lá também, o catálogo da gente era sujíssimo. A gente pensou até em criar em implodir, que é um catálogo novo. Mas a gente teve um grande trabalho para fazer uma limpeza no catálogo. Eu estou fazendo até hoje nos meus grupos de material. Eu tenho um grupo de material 3028, que é o material de produção e segurança, basicamente são APIs. Até hoje eu estou limpando, porque foram criados muitos códigos sujos e muitas vezes o mesmo código, eram 2 códigos que diziam a mesma coisa. Né? Era a mesma compra, era o mesmo objeto de compra. Só que muda, sei lá, um tem uma denominação, em vez de botar comum, botar ordinário, sei lá. Então, essa é a primeira sugestão, né, do catálogo. A segunda é tu organizar uma coleta de demandas. A gente tem uma coleta de demandas com base no PAC. Então, ali, em fevereiro até abril, a gente faz uma coleta de demandas.
as unidades só podem pedir nesse período. Não pode pedir no resto do ano. Se for para pedir no resto do ano, não vai entrar como pregão, vai entrar como dispensa. Entendeu? Então, assim, vai ser dispensa. E aí, dispensa tem um limite. Então, os caras sabem que, por exemplo, se não pedir naquela coleta, vai ficar sem. Infelizmente. Exato. Claro que, dependendo do setor, você termina abrindo a sessão porque é um processo pedagógico, né? Não vai ter como fazer de uma hora para outra. Mas o objetivo final é você ter uma coleta. Então, o que acontece lá na universidade? A gente faz uma coleta, por exemplo. A gente vai fazer a coleta de demandas 23 agora. Por quê? Porque a gente vai preencher o PAC 23. Agora, em abril, vai ser preenchido o PAC 23. A gente está em 22, a gente vai informar o PAC 23, que é o que a gente vai pretender contratar em 23. Né? Deixando claro aí para a galera, o pessoal que é também mais vinculado ao município, hoje em dia existe uma coisa chamada PAC, né? O Plano Anual de Contratações, a gente vai falar mais à frente. E aí, antes do PAC, de informar o PAC, a gente já faz a coleta da demanda com base no catálogo eletrônico já. Sim. Então, a unidade, se ela quiser pedir fora, rapaz, vai ficar difícil. Ela tem que pedir nesse momento. São as diferenças que eu falo contigo, Pedro. Eu também, na esfera federal, a gente tinha os momentos adequados, entendeu? Até tal mês é solicitado, depois tem o processamento. Na prefeitura já é algo, assim, um tanto mais complexo, porque é meio que assim, a requisição chega hoje, tem até os colegas aí, né? Não sei se já saíram, mas a requisição chega hoje e o pessoal já quer o processo instaurado no dia seguinte, já foi para o jurídico, sabe? Aquela coisa. Então, assim, quando se fala planejamento, ainda é um negócio. Eu estou estudando como fazer 2023, porque 2022 eu ainda vou ter que administrar essa questão das emergências, das urgências, né? Do que não era urgente acaba se tornando, né? Por algum momento a coisa se. Então, é essa diferença que eu falo contigo. O PAC, por exemplo, que o PGC funciona bem hoje, porque quando eu saí da Federal ainda estava meio implantando, né? Que é se planejar no ano anterior, planejar o ano seguinte, é o ideal, né? Ainda está caminhando, mas funciona, dá para inserir. Sim. Porque o que eu comento com o pessoal, eu tento conversar com as secretarias, boa parte dos itens que se adquire, educação, saúde, são itens que recorrentemente eles estão necessitando. Então eles sabem, ó, eu tenho um registro de preço até tal data. Como fazer uma previsão, um planejamento isso. Com base na previsão razoável. Exato. Então o grande desafio, até a tua jornada aí eu vou divulgar geral para a turma, para as secretarias, para começarem a entender. Quando eu falo contigo de a prefeitura federal assim, tem uma certa diferença, não é de o federal é mais avançado. Não é, que a gente já é exigido, né? A gente já é cobrado disso há um tempo anterior, né? Com a IN5, né, de serviço já começou a questão da gestão de risco, que a gente pode até comentar se der tempo aqui, que análise de riscos, os mapas e o estudo técnico preliminar. Então, e para a prefeitura está chegando hoje, né? Está chegando, hoje não, está chegando com a nova lei praticamente. Que deixou claro isso, tem que ser feito, a questão de governança, o envolvimento do jurídico em tudo isso, padronizações e tal, né? O Jonathan tá comentando aqui, se assemelha a um estacionamento de objetos no estado. Aí ele bota mais aqui, ele coloca: creio que com o Comprasnet as coisas vão melhorar muito para o município. É que aqui a gente está utilizando o Banco do Brasil ainda, o pessoal reclama um pouquinho, os pregoeiros. E o sistema não é tão intuitivo, né? E a gente está tentando, né, cara, buscar as ferramentas melhores. Porque o Comprasnet é ruim, imagina esse aí, é pior que o Comprasnet. Então, cara, é meio complicado. Eu imagino, bicho. Porque o Comprasnet já é mais ou menos. Assim, dá pra usar, mas ele tem umas falhazinhas, assim. Quando o cara vai abrir ata complementar, tem que transpor todos os dados no momento. É horrível. Mas assim, pelo menos
pelo menos o básico, o Comprasnet funciona bem. Você me entende, entendeu? Fazer um pregão normal, que é o que a gente faz aqui, não dá entendeu? Bronca, não dá bronca. E eu digo também da quantidade de fornecedores, né? O Banco do Brasil ele é mais limitado porque ele é cobrado dos fornecedores, então você acaba reduzindo a gama ali. E assim, eu vim para cá, a equipe é top, aí o Jonathan, que é pregoeiro aqui, tem uma galera... Tô vendo, são cinco pregoeiros ninja que faz 50 pregões por mês, cara. Ainda não sei como os caras dão conta, mas enfim. E trabalhar essa parte de planejamento. O que eu digo sempre é o seguinte, até para o meu secretário, para o meu chefe lá, a gente reduziu o número de processos, né, de pregões ou de compras, porque tem um custo isso também, o pessoal não entende, né, um custo de um pregão. Sempre de reduzir o número de processos, aumentando a qualidade dessas contratações, entendeu? Às vezes você faz 5 pregões em um mês, podia ser um, né? Que essa correria... Você botando ali um pregão com até 100 itens, 50, 100, tá bom. Tá bom. Também pregão muito grande é ruim. A gente fazia pregão de 300 itens, é ruim demais. Horrível pra você fazer, é muito pesado. Pra você finalizar ele tudo, aí finaliza 100 itens, depois mais 100, depois faz uma data complementar. Aí dá problema na vigência da ata, porque vai assinar uma ata que é baseada numa ata do pregão. Na primeira ata, na ata 0. Aí depois homologa para outros fornecedores que é da ata no complementar número 1. Aí já é outra vigência, porque o cara vai assinar, vai dar mais um ano para frente. Aí tem a ata complementar número 2, né? Então, assim, é complicado. Mas um pregãozinho com 50 itens ali, até 100, acho que o cara faz tranquilo. É muito bom. Hoje a gente tá estipulado aí de fazer em torno de 50 itens, entendeu? Que eu acho que é o mais... Mas assim, o que eu digo não é nem da quantidade de itens. Às vezes você tem um item para listar, por exemplo, que é uma coisa que a gente pretende centralizar isso, de papel A4, por exemplo. Chegam as demandas de forma pulverizada, como você disse, cada secretaria. Tem que fazer a ideia desses itens de uso comum, expediente, material de limpeza, álcool gel, café, né? Café também tem as demandas. Ou então você diz assim, deixa isso aí de lado. Eu vou fazer um planejamento com base no histórico de consumo. Quem vai fazer sou eu. Ninguém vai fazer requisição por esses itens, não. Pronto, acabou. Exato. E a especificação do item é essa, entendeu? Para evitar aquela coisa de cada um quer fazer o seu de uma forma diferente. E é um desafio, cara. A gente está nessa luta. A tentativa é reduzir o prazo dos processos, mas sem perder aumentando a qualidade, vamos dizer assim, né? Agilidade com legalidade, vamos dizer, né? E o desafio é esse. E tem a questão da gestão de risco, se a gente conseguir ainda falar, Pedro, se der tempo. Acho que... Rapaz, eu acho que não vão derrubar a gente não, porque a live tá boa, tá tocando aqui. Muita gente. Por falar nisso, pessoal, dá um joinha aí que mantém a gente aqui vivo na live. Que o Instagram ele geralmente corta com 1 hora, entendeu? É verdade. Geralmente, mas eu acho que não vai cortar não. Eu já fiz live de 2 horas. Ah, que beleza. Já fiz live de 2 horas com Rita Verônica e Sara Almeida. A gente fez uma live, acho que foi 2 horas. Acho que foi 2 horas e 20, né? Porque a gente quis terminar. Esqueceram vocês lá. Eles deixaram lá, o algoritmo não pegou a gente não, pô. Acho que não vai pegar dessa vez também não. E aí, vamos tocar. falta 15 minutos só, vamos tocando. Deixa eu só fazer um comentário aqui que a Adri Alves disse que também tem esse problema, certo? Se ela estiver por aí, passamos por isso na prefeitura no trabalho também, que é o quê? É vários códigos para o mesmo item, né? Janice Azevedo tá aí, eu lembro que ela é nutricionista, se não me engano. Que ela fez até um comentário lá no nosso... Sim, eu vi sobre as equipes técnicas, né, da equipe do planejamento. Eu concordo com ela. Não adianta você definir uma solução sem estar ouvindo quem é da área, né? Seria o mesmo que eu quisesse construir um prédio sem estar com um engenheiro junto, alguém ali para me direcionar, entendeu?
Ela está colocando aqui, ó, ela mesma coloca, considerar dados dos catálogos eletrônicos para alimentos. Para o PNAE, por exemplo, pode levar o público à compra de alimentos com qualidade e entrega comprometidos. Considerar os dados dos catálogos eletrônicos. Sim, acho que ela está dizendo que se você considerar só o CATMAT, né, é meio que ligado. GC Licitações está falando aqui. Em contrapartida, ou licitações aí pode trazer empresas menos aventureiras. Acho que é porque você não. Acho que é porque não é pago, né? Então, em tese, mas sim. Eu não entendi que ele colocou de trazer menos aventureiros, não sei se é porque tem menos empresas, mas assim, os problemas são os mesmos, tá? Os fornecedores dão problemas da mesma forma. O que eu digo do Comprasnet, é claro que assim, para você não colocar um aventureiro em um processo seu de homologar com ele, tudo vai depender do seu ETP, vai depender do seu termo de referência, a forma que está teu edital. Tem que estar bem estruturado. Concordo com ele que quanto mais empresas, quanto mais aberto o leque, né? Tem empresa de todo tipo, mas aí vai depender muito dos seus documentos, né? Da seleção da empresa ali. Da instrução do seu processo, né? E das pessoas que vão fazer o processo, né? Porque Banco do Brasil, ou Comprasnet, ou outra plataforma, sempre vão ter, né? As empresas. Exatamente. Se não tiver o pessoal capacitado, o capital humano ali, né? Exato. A Janice complementou aqui, André, a grande maioria das informações que são necessárias para alimentos não constam nos catálogos, entendi agora. Por isso tem que ter um catálogo eletrônico para complementar. E colocar aquele subitem lá no edital que, havendo dúvida entre o CATMAT e o edital, prevalece o edital. É isso que eu ia colocar, Janice. Acho que o calcanhar de Aquiles ainda do Comprasnet está sendo o CATMAT, né? Que ele está em constante. Não tem mais códigos genéricos, né? Que a gente utilizava, colocava a especificação completa. Mas, assim, até em editais de tribunais de contas, eles colocam essa condição que o Pedro colocou, às vezes você coloca uma especificação bem básica ali no Comprasnet em si, só que o fornecedor ele tem que se atentar ao termo de referência. Né? Então, assim, havendo divergência entre um e outro, prevalece o termo de referência. Tá? Então, no termo você vai ter a especificação completa, composição dos alimentos, tudo isso. Tá? Esse realmente um problema a ser sanado assim, do CATMAT, né? Massa. Galerinha, quem tiver dúvida pode ir colocando aí. E aproveita para deixar o joinha também, para funcionar a nossa live aí, chegar mais gente. A gente está lutando aqui contra o algoritmo malvadão, que a gente não sabe como é que funciona. Só quem é programador aí do metaverso é que vai saber dizer, né? Então, ele só interpreta like e comentário ou perguntas. Se quiserem fazer perguntas também, podem deixar aí que a gente vai, na medida que eu for rolando a barrinha aqui, eu vou fazendo pro André. Não é isso, grande André? Qual o próximo tópico aí? Não, então, a gente tinha comentado um tanto aí da equipe, né, de planejamento, e eu acho que, assim, apesar de ter equipe de planejamento, uma coisa que eu faço sempre com a equipe lá, eu converso com... Tá, algum ruído aqui, com todos os envolvidos no processo. Por exemplo, os pregoeiros. Na hora de se montar o edital, a gente está sempre conversando com os pregoeiros, porque ele que vai operar lá na frente, é aquela história. Ele sabe o que pode dar problema e o que não pode, né? Ele tem muito mais vivência. Seria a mesma coisa que aquele arquiteto que faz um projeto lindo, na hora da execução, o cara que vai executar fala, pô, né? Impossível, né? Isso aqui não tem... Então, assim, eu acho interessante quando se for montar um processo, principalmente processos, né, complexos, assim, de estar conversando com pregoeiros, com o pessoal de editais, eles têm mais a visão, assim, de questões de habilitação, o que exigir, o que não exigir, entendeu? É bem interessante essa conversa nossa, porque a gente, como vocês aí, é uma gama imensa, a gente vai desde serviços simples, quanto... obras enormes, coisas de milhões de reais, entendeu? E aqui tem muito questão de amostra, o pessoal solicita amostra para muita coisa.
não vou dizer que concordo contigo, porque assim, tem várias questões sobre a amostra, que a amostra seria uma exceção, né? E o pessoal acostumou a solicitar a amostra achando que a amostra vai sanar uma deficiência ali na especificação do item. E não é bem por aí que funciona. Então, são diversos assim, pontos que a gente, ao longo do tempo aí, com a equipe, vai ter que estar conversando com secretarias, capacitando. Você até Quando me eu deu vim uma ideia para um post aqui contra-intuitivo sobre a amostra. Oh, Pode falar. demorou. Pode falar. E quando eu vim para cá, assim, a gente sabe que precisa capacitar, não tem como. Pessoal que trabalha, principalmente nas secretarias, eles não estão no dia a dia que a gente está, né, acompanhando licitações, então o cara tem que fazer um termo de referência, muitas vezes ele não tem muita noção de como prosseguir ou especificar alguma coisa, então tem caminho a capacitar, a gente também. Uma das coisas que a gente fez quando veio para cá foi colocar o banco de preços, que pesquisa de preços aqui, via de regra, era feito só com fornecedor, então você imagina os valores, né, cara? Os caras perguntam se é para licitação ou se é para Ou dispensa, né? não. Para saber qual preço ele dá. Então, são pequenas coisas, ao longo do tempo. A ideia de fazer essa live, a gente já vinha falando há 6 meses, e já tem uns outros colegas também que vou agendar, é tentar compartilhar isso, né? Informações, você está aí milhares de quilômetros daqui, as dificuldades a gente vê que são as mesmas, né, cara? É. São parecidas, vamos dizer assim, e é isso, a parte de gestão de riscos que a gente podia estar conversando, que o pessoal ainda não tem muito contato, pelo menos no município, que seria você mensurar quais são os riscos na fase de planejamento, processamento e gestão de contrato, né? Baseado naquilo que você está planejando ali. Se acontecer tal coisa, qual medida você vai tomar para sanar aquilo? Né? Acho que alguém falou da gente abordar isso também. Se você quiser comentar sobre o assunto. Então, existe, depois do ETP, né, vai existir esse momento aí da gestão de risco. Né? Então, começou lá, como você disse, na Instrução Normativa número 5/17, né? Foi sendo acolhida, os conceitos sendo acolhidos pelas INs e culminou na nova lei de licitações, né? Então, agora, os municípios, né, os estados, eles não têm como correr, eles vão ter que adotar a nova lei, porque é uma lei que vai ser para todos os entes e todas as esferas, e lá vai ter a gestão de risco. Né? Então, a gestão de risco é o quê? Você vai pensar, refletir, né, supor possíveis eventos de risco para aquela contratação. E aí tem vários tipos de eventos de risco. Né? Tem um evento de risco mais relacionado ali à fase de planejamento, tem um evento de risco da fase de seleção do fornecedor, que é o pregão, né? Geralmente é o pregão em si. Tem a fase de risco relacionada à gestão contratual, que ela pode acontecer na execução do contrato ou no desenrolar da ata de registro de preço. Ele bota a gestão contratual como uma fase, mas ela contempla tanto o contrato como o fornecimento por sistema de registro de preço, a ata, né? Então, você vai pensar o risco ali, vai com a sua equipe, você vai supor o dano, né, a ser causado, e vai pensar sempre sobre duas perspectivas, a de probabilidade e impacto, né? Então, se aquele risco ocorrer, qual é a probabilidade de ele ocorrer? É alta, média, baixa? Se ele ocorrer, qual é o impacto que ele vai causar? É alto, médio, baixo? Então, assim, depois que você conseguir ponderar isso aí, você vai traçar uma matriz de risco, né? E você vai poder atuar, se você não tiver capacidade, digamos assim, o que é que você aconselha? Atuar pelo menos naqueles riscos mais graves, né? mais altos ali, que vão estar destacados ali na sua matriz. E aí você vai ter as ações preventivas e de contingência, que a gente chama, né? As preventivas, você vai supor ali o que, pode ser de prevenção para aquele risco, né? Para evitar que aquele risco ocorra. E a de contingência é uma ação corretiva, né? Então, se o risco acontecer, como é que você vai fazer para mitigar o efeito dele, para diminuir o dano que ele vai provocar? Você vai
Então, para cada evento de risco tem uma solução, digamos assim, possíveis soluções. E o massa é que você vai ter que designar pessoas para ficar responsáveis por cada ação preventiva e corretiva. Então, lá no próprio planejamento, você já vai apontar aquela pessoa ali responsável por aquela ação e que, em tese, ela vai ter que ficar ciente daquilo ali. Então, é uma coisa que você faz no começo, digamos assim, no planejamento, mas ela permeia todo o processo de contratação. Então, ela vai ser meio que sendo renovada, né? O mapa de risco ele tem que ser renovado, tem que ser repensado pela equipe. Então, interessante você colocar dessa forma, Pedro. Dá até um gancho aí, porque o pessoal fala de estudo técnico preliminar, né? Então, para muitos pode dar aquela ideia, terminou isso, terminou nossa parte, vamos dizer assim. Na verdade, o ETP ele é feito olhando lá na frente, né? Lá na execução do contrato, o que pode dar, alguma coisa que você põe ali da solução, o que pode ter problema lá na frente. Então você acaba enxergando, tem que ter uma visão como um todo do processo, né? Você fala assim, vou determinar essa solução aqui, mas na hora de executar é viável, é possível? Se a gestão de risco, na verdade, se acontecer tal coisa, o que a gente vai fazer para sanear, entendeu? Falando de forma mais básica, assim, né? Então, é essencial, e para quem, eu até peguei aqui, para quem acha que é uma coisa nova, né? Ver uma coisa nova para fazer. Eu peguei 2 acordos do TCU, que um é de 2015 e o outro de 2017, né? O acórdão 6638 de 2015. Que ele fala aqui, para assegurar que as contratações sejam precedidas de estudo técnico preliminar, que servirá de base para a elaboração do termo de referência ao projeto básico. Ou seja, isso aí vem desde 93, né, cara? Ficou meio de lado ali, lá na onde falava do projeto básico. Aí, como eu disse, veio a IN da TI, né? O pessoal da TI puxou essa fila aí em 2014, depois 2017 veio a IN de serviço, que substituiu a de 2008, e por aí foi. Agora a nova lei, ela meio não, né? Ela totalmente que consolida isso aí, né? Além disso, tem até programas de integridade, tem algumas coisas mais ainda complexas, né, nesses estudos, que aí já são para contratações de grande porte. Então, assim, gente, o que eu sempre falo, tudo bem que é papel da administração pública capacitar os servidores, mas busquem conhecimento por conta também. A maioria dos cursos que eu faço é por minha conta. Tá o Pedro aí, tem muita gente aí disponível para estar capacitando, que é a nossa carreira, né? A gente tem que buscar informação. Eu estou fazendo um curso, por exemplo, de reequilíbrio de contratos de obras, né? Só tem engenheiro lá, que é do Gustavo, lá do Engenheiros Legais, para você ter ideia. Legal, então, legal. É assim que a gente vai seguindo, né? Capacitação por conta, né? Não tem como esperar só o órgão ali. Dependendo do órgão, exato. Não vai sair nunca, né? Exato. Aí, deixa eu ver aqui que eu já tinha até colocado aqui. Enquanto o André vai retomando a pauta aí. Pode falando aí, Pedro. Certo, vamos dar aquele joinha, amigo. Vai dando joinha aí. Fazer o comentário, compartilhar com o coleguinha que é da área de licitação, o amigo ali que está um pouquinho perdido, está ansioso, não sabe o que é que vai fazer, né? Esse conhecimento aqui é muito válido. Inclusive a gente vai salvar aí a live, né? Se o Instagram deixar, né? Às vezes ele não deixa, mas eu acho que vai deixar. A gente já está batendo 1 hora. Talvez a gente caia aí, mas ninguém sabe, acho que não. Depende de vocês. Se vocês fizerem comentários aí, derem um joinha e compartilhar com a galera, acho que não vai derrubar a gente. E aí a gente... Eu penso em salvar depois no YouTube, para vocês verem, tá? Tem algumas pessoas que faltaram. Eu vi um comentário aqui do Renner. Agradeço o Renner. Comentário. Estou vendo aqui. Estou aqui que fez uma capacitação comigo. Sai-me d'água para ouvir nota 10. Show de bola, meu amigo. É isso aí, ó. Tamo junto aí. Aprendi muito com vocês. A gente tá aqui para aprender. É uma troca de experiência. Vai
mais gente entrando no Instagram. Ô Pedrão, agora, em termos de nova lei, para a gente saber, né, que estamos em órgãos, em esferas diferentes, como que vocês estão aí? Já estão utilizando? Como que vocês estão avançando nessa pauta aí, cara? Nova lei, a gente fez a primeira dispensa com base em nova lei, acho que semana retrasada. Acho que foi pouco antes do final do ano. Mas a gente está ainda totalmente com base na antiga lei. Só que assim, como a gente já adotava totalmente a IN5, a IN1 2019, aquela lá do PGC, a gente já preenche o PGC todo. Não tem... Já faz coleta de danos, já faz tudo, assim. A gente não vai ter dificuldade para nos adaptar à nova lei, entendeu? A única coisa que a gente ainda está caminhando, digamos assim, é a dispensa eletrônica. Que ainda a gente ainda não praticou mesmo. Houve uma certa dificuldade em operacionalizar, mas de resto, assim, planejamento a gente já faz tudo. Estudo técnico, termo, tudo de acordo com o AIN5 e futuramente vai ser com a nova lei, né? Porque assim, não sei você, mas a minha percepção é que a nova lei, ela absorveu tudo que tinha nas INs. Por dois motivos, talvez. Primeiro porque ela viu que está dando certo e realmente estava precisando desse contexto mais forte pré-termo de referência, né? Então, não nasce no termo de referência, tem um momento antes, entendeu? Estabelecimento da equipe, o estudo, a gestão de risco. Então, eu acredito que o Ministério da Economia percebeu que isso aí traz frutos para uma boa contratação, um bom pregão, uma boa dispensa, uma boa elegibilidade, né? E por outra questão, eu acho que eles resolveram colocar tudo isso na lei e eleger lá o planejamento como princípio para obrigar também os municípios e os estados a fazerem, né? Então, eu acho que por essas duas questões aí, eu acho que a nova lei, ela absorveu o planejamento totalmente, né? Até tem trechos ali que falam sobre a governança de contratações, né? Do próprio plano anual de contratações. E eu acho que é isso. Os entes federativos mais simples, eles vão ter que se adequar, porque a lei vai obrigar. E é possível, não é nada complexo não. Agora, tem que ter capacitação, tem que ter interesse. O servidor, ele acho que a grande sacada é ele tem que ver que vale a pena entender esse assunto. É um assunto que, a priori, parece uma burocracia mas não. É uma coisa que vai trazer benefício para a contratação. Exato. Para a comunidade, para a sociedade. Porque quando você faz a contratação bem feita e tem uma execução contratual adequada, todo mundo gosta daquilo ali. Uma coisa boa. Aqui na universidade, os meninos vão ter o ar-condicionado na sala, tudo climatizado, vão estudar bem, né? O pessoal vai usar deslocamento de servidor. O professor que vai vir dar aula aqui vai ter chegar no horário, enfim, né? Tem uma falta de coisas que dependem da contratação bem feita, né? Exato. Tem esse entendimento também. É claro que na esfera federal vocês já estão seguindo a regulamentação. No município ainda a gente tem que regulamentar por meio de decreto, mas também já estamos caminhando principalmente para as dispensas, né? O pessoal pergunta quando vai poder fazer a dispensa pela nova lei, então a gente está regulamentando. Mas eu tenho essa percepção também que ela corrigiu várias distorções, né? O próprio pregão, que não fazia parte da lei, agora incluíram na lei, né? Que é uma modalidade que foi criada por uma outra lei. Sim. E vários outros itens, como você disse, das INs aí, que foram incorporados. É claro que ela tem alguns pontos ainda que, com certeza, vão gerar muita conversa, né? Muito ajuste ainda, mas ela veio, acho que, consolidar, né? Tudo que tinha de legislação esparsa, perdida, ela trouxe tudo para uma lei só, vamos dizer assim. E com esse enfoque no planejamento, né? Que o processo de compra ele não começa no termo de referência, né? Como o pessoal imaginava.
Inclusive, se você ver, você vai ter que... Você termina entendendo que o processo de compra, ele é estratégico para cada organização. A lei, ela traz esse conceito, que ele tem que ser colocado como uma coisa estratégica dentro da organização. E aí você vai implicar lá na governança. Que às vezes o processo de compra ele tá desconectado com os objetivos estratégicos daquele órgão. Né? Então ele não está alinhado com o planejamento do órgão. E aí a lei, a instrução já pedia isso, a número 517, que você apontasse aquela contratação que você está fazendo, qual o alinhamento que ela tem com os planos e programas daquela organização. Eu tenho um plano estratégico, por exemplo, o Renner é do hospital, do Hospital de Uberlândia, aí, da DCE, né? Existe um plano estratégico da DCE. Ele vai fazer uma contratação, como a gente discutiu na mentoria que eu dei para ele, de médicos intensivistas lá, profissionais intensivistas. Essa contratação, de que forma ela está alinhada aos objetivos estratégicos do hospital? O que é que ela tem a ver com o plano? Então você vai conseguir também linkar aquelas contratações que você vai fazer com todo o arcabouço de planejamento da própria organização, que antigamente era desconectado, não existia essa conexão, né? Então, às vezes também a lei traz esse conceito, né? Esse entendimento, ela vai explicando ali que o plano anual de contratações é isso, você vai fazer um plano que está vinculado aos seus objetivos. Então, você tem um objetivo estratégico de, sei lá, ser mais sustentável. Então, na sua licitação, você vai buscar sustentabilidade. De que forma? Então, você vai ter que colocar lá no ETP. Então, a sustentabilidade que você colocar lá no ETP, que vai ser para a sua contratação, ela vai implicar lá no objetivo estratégico de sustentabilidade que você colocou a nível de estratégia da organização. Né? Exato. Então, Exato. Isso aqui também faltava, acredito, a nível, talvez em alguns órgãos federais também. Então, isso com o tempo vai ter que ser uma máxima, Sim. Obrigatório. Ela tem que, quando você comentou agora há pouco a questão dos servidores entenderem a função do planejamento, tudo, mas além disso, assim, eu como sou gestor hoje, mas sou pregoeiro, fui fiscal de contratos, de vários contratos já, então assim, passei por todas as etapas ali, vamos dizer. E um dos meus propósitos profissionais, assim, um dos meus propósitos é conscientização dos gestores até, entendeu? Da importância disso, porque muitas vezes o pessoal quer que seja feito da forma adequada, planejado da forma adequada, mas a própria pressão da gestão, até por desconhecimento, né, meio que subestima, né, essa fase do planejamento em si. Então a ideia qual que é aqui nossa? Tá trabalhando com a alta gestão, com a controladoria do município, com o jurídico, para estar deixando claro o motivo disso, né? A administração pública no Brasil, ela privilegia sim, ela trata muito bem os órgãos de arrecadação e às vezes os órgãos que são responsáveis pela boa execução daqueles recursos, meio que ficam ali, ó, você precisa comprar isso, você tem um prazo rápido e imagina o quanto se perde, né, cara, de efetividade nisso aí. Então, eu acho que a ideia do planejamento de forma explícita na lei veio justamente para isso, para consolidar todo o processo de contratação com planejamento, para ver se é aderente ao planejamento do órgão, né, do município, da universidade, o que quer que seja, né? Então, é nesse sentido, eu acho que os gestores, tem que partir dos gestores também esse entendimento de que a coisa tem que ser planejada, tem que ser feita no prazo adequado e de forma efetiva, né? É o que eu te falei, às vezes o pessoal quer ganhar tempo e acaba perdendo, né? Eu já tive casos aqui que a coisa é corrida, tem até os amigos aqui, que deve ter algum ainda, assim, que foi feito correndo, aí chega, por exemplo, o negócio está meio feito de forma inadequada, aí vem um tribunal de contas, suspende aquilo lá,
aí depois é 60 dias que fica em análise, isso, tá entendendo? Então a pressa é inimiga de um processo de licitação, né? Deveria ser trocado isso pelo planejamento adequado, vamos dizer. E depois que você consegue fazer o planejamento da forma adequada, é mais fácil você replicar, porque depois você vai fazer só ajuste. Mas quando você vai à contratação, por exemplo, baseado em sistema de registro de preço, todo ano vai ser uma ata nova, então você vai fazer ajuste. Você já tem um catálogo ali estabelecido, sei lá, 20 itens para aquele tipo de contratação. Então você vai colocar um item a mais, um item a menos, tirar um, ver o fracasso da licitação anterior, porque fracassou, foi mal especificado, foi problema no preço, entendeu? Então assim, depois que você consegue romper essa barreira do planejamento, de absorver os conceitos e implementar na sua contratação, você vai embora, é só ajuste. Você sofre um pouquinho ali no começo, mas depois é só ajuste e você está dentro do que recomenda a lei, né? Então, você vai evitar de receber uma punição de um órgão de controle, um PAD ou algo do tipo. Tô vendo aqui um comentário do Marivaldo, gostei da camisa do melhor time do Norte-Nordeste aqui, ó. Vídeo propósito aqui, ó. Não é que sou pernambucano, falo de Natal, mas sou de Recife. Tô falando de Natal agora, mas moro aqui em Natal, mas aqui os times são mais fracos, aí não dá nem pra torcer. Aqui, e quem é esporte até. Aqui até é Corinthians. Corinthians. É nóis, mano. Renner tá dizendo aqui, o servidor lotado não dá de planejamento de compra é visto como burocrata, infelizmente. Deixa eu ver aqui. É isso que eu percebo que é bem por aí que ele colocou. Às vezes o pessoal, quando eu cheguei aqui propondo, claro que eu não cheguei falando, gente, mudou tudo, vamos fazer. Mas quando você propõe melhorias ou propõe ajustes até para não frustrar a licitação, você está vendo que vai dar, sabe aquela coisa? Isso vai dar errado, eu estou vendo que vai dar errado. Aí você coloca alguma coisa, o pessoal, mas o que esse cara tá fazendo? Sabe, querem ou imaginam que você está burocratizando o negócio. Não é, pelo contrário. Você está atuando como um consultor, né? Digamos assim. Exato. Essa função. Eu tenho essa experiência, eu sei que isso não vai dar certo, não. Você quer que eu faça? Eu posso até fazer para você, mas vai dar merda. Exato, e acaba dando. E acaba dando. Porque tem que acreditar na experiência do burocrata. A galera tem uma visão errada. É burocracia, não, é experiência. Exato. Então, assim, a ideia está tentando trabalhar em conjunto com o jurídico, com as secretarias, tá conversando com todo mundo até um certo limite também, né? Porque às vezes o pessoal quer que você, né, para agilizar o processo deles, faça coisas que aí não tem como fazer. Então eu vou até o limite, conversando, a gente está trabalhando em padronização de editais e documentos também, mesmo com todo o volume, né, de coisas que tem do dia a dia, porque é o caminho, assim, planejamento, eu vejo para as prefeituras ainda, planejamento das aquisições, ainda é um caminho árduo, assim, para conseguir conscientizar, né, como eu te disse, primeiro até os gestores entenderem o papel disso, ou os órgãos da alta gestão, a governança em si, né, a partir dos superiores, essa demanda, e falando, vai ser dessa forma, tem que constar isso, isso e isso, capacitar o pessoal da melhor maneira possível, para conseguir chegar nesse nível, né? Aí, hoje a coisa nasce do termo de referência, e não é por aí. Conseguimos bater 1h15, já rompemos aí. Esqueceram da gente aqui. É bom, tem bastante gente. De pauta aí pra gente. Deixa eu ver aqui se tem alguma mensagem. Tá. Aqui, ó, a urgência só ocorre quando chega na CPL, mas já vem com pendência, exatamente, colega. É meio assim, o pessoal fica, às vezes, 6 meses lá cozinhando o galo, né, como a gente diz, e a hora que chega no departamento de licitações, no outro dia tem que estar no jurídico, aquela coisa assim. É bem isso mesmo.
chegar lá. O que é que tem mais de pauta aí pra gente Vamos ver deixar? aqui se tem alguma coisa que passou. Não, tá Capacitação. tranquilo. O comentário tá tranquilo. É só o Geilson falando besteira aí, de Náutico sempre. Não, eu Porque, acho que é assim, Pedro, até que a gente tinha colocado, o que que você espera aí, cara? Porque a gente está em fase de transição de lei, né? sim, Aí para os próximos 2 anos, que seja, né? Que o limite é o ano que vem para estar 100% implementar a nova totalmente. lei. Qual a sua perspectiva? Você acha esses pontos ainda que têm que ser regulamentados, vai ser tranquilo? Alguns já estão sendo, né? Qual a sua perspectiva? Vai melhorar? Agora já tivemos a questão dos limites, por exemplo, agora vai ser atualizado ano a ano, né? Então não vai ficar aquela coisa de uma lei estagnada, como foi a 8666, que ficou. E para mim é É, uma lei que foi criada para obras, né? Na época, obras e serviços, e foi se consolidando, foi ficando. foi E ficando agora. qual a sua visão disso, especificamente para a parte de planejamento? O que você acha aí para os próximos anos, o reflexo, né, dessa lei? Cara, eu acho que vai ser muito bom, né? Vai ser promissor. Eu acho muito bacana trabalhar com compras públicas, porque é muito técnico. Então, só quem trabalha que sabe mesmo. Pode vir qualquer tipo de profissional, mas se não trabalhou com licitação, não sabe da lei, não tem experiência, não tem como dar pitaco. A gente vai atuar como Sim, consultor, a gente vai tentar explicar, extrair, né? Ver como é que a gente ajuda aquela pessoa ali a fazer aquela contratação dela, mas ela vai ter que entender que muitas vezes não é do jeito que ela quer, né? Então, o exato. planejamento ele vem para reforçar isso aí, né? O planejamento vem para somar no processo, trazer uma inovação, né? Fazer com que o processo ele se aprimore e o planejamento ele perpassa todas as fases do processo, né? Então, a equipe de planejamento ela vai ter que tomar conta de todo o processo, a gestão de risco vai fazer parte do processo e o alinhamento, né, entre o estudo técnico, o termo de referência e, consequentemente, o edital e uma melhor contratação, né? Então, eu espero que as prefeituras, os estados consigam se adequar até lá. A gente tem praticamente aí 1 ano e 3 meses, né, no caso, já 4 meses, né, 1º de abril. Então, é correr contra o tempo para poder fazer do jeito que a lei determina, para não ter problema com relação aos órgãos de controle, né? Exatamente. É a visão E que eu tu, tenho o que também. é que tu acha? Pode falar. Pode falar, né? O que é que tu acha Oi? também? Não, Faz a não, lei. a visão é parecida, né? É assim, parece que eu te perguntei se já estão aplicando a nova lei, porque dá a impressão de que assim, tá todo mundo esperando alguém sair na frente, né? Fala assim, vamos ver a Sim. hora que fulano começa, a gente vai. Os próprios tribunais, né? Eles estão esperando alguém puxar a fila, vamos dizer. Mas eu acho que é tudo com muita cautela, a gente tá regulamentando aqui para aplicar, vamos começar por partes, fazer um cronograma, primeiro o processo de compras, depois ir passando para serviços e tudo porque assim, não é simplesmente virar a chave e pôr a nova lei, você tem que mudar todos os documentos, né, vamos dizer assim, basados nela, Os tem a questão documentos, a sua a estrutura preparação, organizacional, o seu exatamente, pessoal, tem que ter o conhecimento, é tudo, né? exato, tem que É estar tudo outra adaptado. configuração organizacional e processual, né? Exatamente. Então a gente está caminhando nisso também. Espero que seja que isso venha agregar qualidade, né, nas contratações públicas, que é o que todo mundo espera, esse entendimento do planejamento. E é isso, cara. Vou estar por aqui com a equipe no município, né? É uma experiência muito Massa. louca, assim. Saí do federal, estava em trabalho remoto até março, vim para cá no meio da pandemia, lockdown e tal, e um sistema diferente, né? Tribunal de Contas diferente, estava acostumado com o TCU, aqui tem o Tribunal de Contas do Estado. Então é adaptação mesmo, né? A gente está nessa caminhada aí. E vamos ver se a gente faz outras aí, Pedro. Tem Claro. assunto pra caramba, cara. Termo de É, referência, tem muita coisa pra gente tem tá demais. abordando. Licitação é um mundo, né? A gente pode falar aqui de qualquer etapa
qualquer fase, com as férias que a gente tem, né? É coisa boa, né? E é bom que a gente tá compartilhando com o pessoal, um bate-bola bacana, assim, fluido, né? É um assunto que a gente gosta de estar falando, né? Aí que tá. É, por incrível que pareça, né? Pode parecer meio maluco, louco, né? mas é o que a gente faz todo dia, vive licitação e principalmente agora no home office. Às vezes eu trabalho até à Então, noite. mas é uma área assim que eu falo para quem já trabalha ou para quem está chegando nesse mundo, é que, cara, faz 11 anos, né, que eu tô na área de licitações e todo dia você vê uma coisa nova, cara. Eu falo assim, pô, eu achava que informática, né, que todo dia tinha uma coisa nova, mas não, licitações também você fala, nossa, todo dia, não tem aquela receita pronta, você leu a lei, você sabe de tudo, não existe. É todo dia novidade ali. Pois é, eu gostaria de agradecer ao pessoal, inicialmente, né, que participou aqui da live. Janice disse aqui, se precisar abordar alimentos, contem comigo, a gente pode pensar também, falar sobre alimentos. Podemos sim. Eu agradeço aí, agradeço pelos comentários, pessoal, pelas curtidas, pela audiência aí, a gente já vai bater aqui 8h20, né? E já ultrapassamos aí a 1 hora. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês deixam aí no nosso perfil, né? Pode colocar lá nos comentários mesmo, ou por direct, enfim. E eu gostaria de agradecer a você, André, pela presença, enfim, convite. A gente terminou conversando e decidiu fazer, né? E é isso, cara. Tá aí 1 hora, né? A gente vinha falando aí. Arrumou um tempo agora em janeiro, né? Querendo não dar uma sossegada. Os próprios licitantes, pelo que eu percebi, se dão férias de dezembro ali em janeiro. É. E muito boa live, né? Muito fluida. A gente bateu um tempo bom. O pessoal interagiu bem. Eu vi aqui que muita gente entrou. Tem até Legal mesmo. Muita gente assistindo ainda, 1 hora dessas, né? Então, significa que está sendo proveitosa a live. A gente espera que tenha trazido alguma transformação mínima, trazido algum conhecimento válido para você, para o pessoal aí utilizar, né, no dia a dia, no cotidiano laboral dos seus órgãos. Quem é licitante também, entender um pouco mais aí do estudo preliminar. E eu gostaria de deixar o espaço para você se colocar, né, falar aí quais são a sua perspectiva. Eu vi que você estava produzindo um produto, né? Então... na verdade, assim, também agradecer todo mundo aí, do teu pessoal, né, que já te conhece, o pessoal que me conhece, todo mundo aqui junto. Na verdade, a ideia é, assim, já faz um tempo que eu tô, precisamos falar sobre, né, o pessoal me fala, André, vamos fazer uma live, coloca lá na rede, o dia inteiro alguém tirando alguma dúvida, eu falei, vamos pôr isso na rede, né, cara, que sempre tem alguém precisando às vezes você tem algo ali para compartilhar e vai ajudar alguém. Então a ideia era essa, vou continuar, tem algumas outras lives para ir fazendo, e do produto que você disse, na verdade, é assim, tem um amigo meu que é diretor de uma escola de gestão municipal, que é de São José do Rio Preto, aqui do interior também. Estou preparando um curso, eu já tinha ele pré-montado, que é de termo de referência, vou aplicar lá como piloto, assim, né? E depois, de repente, vira um curso mesmo e vou aplicar aqui em Ribeirão Preto também para o pessoal das secretarias. E é vida que segue, né, cara? O nosso trabalho é esse, a gente vai ficar estudando e seguindo aí esse rumo. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser, manda no direct para nós, faltou alguma coisa, ficou com alguma dúvida. 1 hora também se for ver, um tempo curto para falar, né, sobre ETP, mas a gente vai continuar aí com próximas lives aí, espero. Beleza. Dia 25 de janeiro, a gente vai dar início à jornada de compras. Então, eu vou deixar aí na minha bio, quem quiser se inscrever, quem estiver ainda vendo aí a live, e quem veio chegar até o final no YouTube, você se inscreve, eu vou colocar o link lá para você se inscrever, e a gente vai fazer uma jornada sobre planejamento de compras públicas, né? Então, um evento ao vivo, online, e aí eu vou informar a data, a hora, enfim, vou colocar aí no perfil. E, grande André, agradeço aí a nossa live, nosso bate-papo, muito bom mesmo.
Só dá um print aí, mandar para nós aí. Show de bola. Aí. Valeu, Pedrão. Tamo junto aí, cara. Até as próximas. Tranquilo, meu amigo. Então, a gente vai encerrando por aqui. Desejo uma boa noite aí, pessoal. Boa sexta-feira e bom final de semana. Um forte abraço. Valeu, até mais. Valeu, turma. Até mais.